Tem muita gente nova me seguindo, né? Ou o pessoal que não me acompanhava desde a época do Snap, onde eu explicava mais sobre minha trajetória, sobre o início, os meus relatos, como estava sendo fácil ou difícil a adaptação da alimentação. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, um pouquinho desse histórico, um pouquinho dessa trajetória, como que foi. Pode ser? A gente trata desse assunto aqui? O que acontece? Eu sempre, que eu me conheço por pessoas, eu sempre fui gordinha, né? Sempre tava ali, na luta contra a balança. A minha avó que o diga, porque ela que me criou, né? E ela vivia controlando para que eu não engordasse tanto. Tanto é que a gente fazia datilografia lá em Tapicerica da Serra. A gente morava um pouquinho mais afastado do centro e para chegar na aula de datilografia eram uns 40 minutos a pé para ir e para voltar. E ela fazia a gente ir caminhando. Tadinha da minha irmã, que era magra, acabava pagando pato, né? Porque tinha que caminhar também. E sempre regrando na alimentação pra controlar meu peso, para que eu não extrapolasse tanto na balança. Assim, sempre foi assim, até mais ou menos, sabe, minha adolescência, sempre brigando contra a balança. Dos 20 aos 27 eu consegui me manter um pouco mais magra. Também por quê? Porque eu tomava aquelas bolinhas, né? Anfipramona, Femproporex, aí em contrapartida eu tinha que tomar um calmante, o Clobalzam, pra eu ficar, tipo, conseguir dormir bem à noite, não ficar tão irritada, enfim. Mas era esse efeito sanfona. Meu nome eu era ioiô em pessoa, prazer, ioiô. E era essa briga constante. Os meses que eu ficava sem a medicação, ou porque acabava, ou porque eu tinha que remarcar médico e tal, o período que eu ficava sem a medicação já era um descontrole, já era onde eu engordava muitas vezes até o dobro. Então eu não tinha um controle, sempre foi aquela coisa de brigar com a balança. Eu vivia nessa tortura constante. Então, eu fiz vários tipos de dieta. Fiz a Atkins, a Dukan, a Salt Beach. Eu tenho todos esses livros até hoje, tá tudo aí. Só que assim, sempre tentei de tudo, tudo errado. Conseguia os resultados, mas daí depois não conseguia manter, sabe? Eu colocava um início da dieta e fim da dieta. Não vivi em paz com a balança. E bom, o meu máximo de peso foram 98 quilos, 3 meses após a gestação do Arthur. Eu mesmo controlando a boca, aquela coisa de amamentação e tal, não baixava a balança. Eu comecei a entrar em pânico porque eu tava cansada. Chegava o fim do dia, eu chorava de cansaço. A criança chorava, eu olhava pra ele e falava: pelo amor de Deus, eu também tô cansada, eu vou chorar com você, me abraça. Sabe, eu tava em pânico. Aí eu procurei uma endócrina, uma nutri, né? Aquela história de comer de 3 em 3 horas, integral, iogurte, aquela coisa toda que eu já sabia. Mas não estava surtindo efeito. Pelo contrário, essa coisa de comer de 3 em 3 horas me deixava muito mais ansiosa. E às vezes o meu organismo não aguentava esperar o período de 3 horas entre uma refeição e outra. Eu já estava ansiosa, querendo comer. Comia muito pão integral, arroz integral, macarrão integral, mas eu não via resultado, não via a balança baixar. Aí quando eu me consultei com o endócrino, a gente conseguiu regular os hormônios da tireoide e tal. Só que eu não emagrecia. Pelo contrário, às vezes eu retornava na consulta e era um pouco mais gorda. Aconteceu de ela falar: olha, você tá com estetose hepática grau 2, você precisa tratar isso urgente, senão você vai virar uma cirrose, que é a gordura no fígado, né? E aí ela me passou um ansiolítico. Gastei uma grana, uma nota com esse remédio, mas não engordei, mas também não emagreci, não surtiu o efeito que ela esperava. Aí, depois de alguns outros retornos, ela falou: olha, você vai fazer esse exame cardiológico aqui e no próximo retorno eu vou te medicar a sibutramina. Eu olhei pra ela e falei: cara, esse negócio pra mim não faz efeito, eu não quero. Aí parece que eu tomei uma pancada na cabeça, sabe? Aí a água bateu na bunda. Eu falei: gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Né? Na verdade, eu já vinha estudando a low carb já fazia uns 6 meses. Mas eu tinha muita resistência a aderir. Primeiro porque eu nunca gostei de café. Nunca tomei café na vida. Ovo, bacon, essas coisas, carne de porco, essas coisas eu nunca gostei. Então me dava náusea só de imaginar tendo que fazer uma dieta dessa. Bom, aí depois desse choque,
Aí eu falei, agora ou nunca. Aí eu falei, vamos fazer isso aí pra ver no que dá, né? Vamos meter as caras. Eu peguei o blog do Dr. Souto, eu li de cabo a rabo e fui seguindo, sabe? Com orientação, autodidata, fui seguindo. Uns 4, 5 meses depois que eu já tinha visto o resultado, que já tava colhendo os frutos do meu novo estilo de vida, aí eu marquei consulta, consegui marcar consulta com uma nutricionista super top, que valeu cada investimento, valeu cada centavo desse investimento que eu fiz. Mas foi só, tipo, pra desencargo de consciência, sabe? Foi só pra alinhar algumas coisas, mas eu já tava fazendo tudo certinho. Essa coisa de tipo, eu só vou começar uma dieta o dia que eu encontrar uma nutricionista super top. Não, não é assim. Eu fui o inverso. Eu, tipo, fui atrás e comecei e fiz acontecer. Entendeu? Aí eu caí na real. Eu percebi que não adiantava eu viver numa briga, sabe? Naquela restrição alimentar constante, de estipular uma data de início e de fim de dieta. Eu precisava mudar o meu estilo de vida, que isso seria pra vida, pro resto da vida, entendeu? E aí, assim, aderi novos hábitos, meu paladar, né, foi se reformulando para receber novos sabores, novos alimentos. Teve aquela crise de abstinência lá no começo, mas foi tudo possível. Eu comecei a mudar a maneira como eu encarava o que eu comia e o propósito do que eu comia, né? Eu parei de enxergar os alimentos como isso é carboidrato, isso é proteína, isso é gordura. Não, eu comecei a enxergar comida de verdade. Aquele velho conceito, né, de desembalar menos e descascar mais. E fazer escolhas conscientes em relação à alimentação. Foi isso que eu fiz. Na verdade, parei também de me preocupar muito com essa coisa de ter que comer toda hora, todo instante. Não, aquelas regrinhas simples que a gente já sabe, né? Deu fome, eu como. E quando eu for comer, eu vou comer até a saciedade. Isso tem dado super certo pra mim. Então, gente, isso foi em novembro de 2016. Em novembro de 2016 eu comecei a me levar a sério, né? Eu comecei a fazer as melhores escolhas da alimentação dentro do estilo low carb. Porque, gente, eu amo comer. Eu adoro comer. Quem não gosta, né? Comer é bom demais. Mas eu comecei a fazer as escolhas certas dentro desse estilo de low carb. Aí eu comecei a publicar como se fosse um diário alimentar no Instagram, né? Não só da alimentação, mas também na corrida. Se você for lá no meu Instagram, lá, você baixar as postagens de dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, os treinos que eu fazia, eu tava rechonchudinha, eu terminava vermelhinha, aquele pace alto. Mas o que acontece? 80% do corpo a gente constrói na cozinha. Então, automaticamente eu fui eliminando o peso e como eu já estava adepta à corrida, foi ficando mais fácil eu me manter mais resistente e com uma performance muito melhor. Por quê? Porque eu fui diminuindo o peso, então o corpo foi ficando menos pesado e a coisa foi rendendo. É alinhar uma coisa com a outra, sabe? Isso foi na... Aí o pessoal fala assim, Fabi, mas você manja de treinamento e tal. Não, eu tenho um assessor, né, um treinador à distância. Ele me manda meus treinamentos por e-mail, me atende no WhatsApp diariamente, tem uma equipe, né, MV Runners. Fui evoluindo muito mais ainda depois dos treinos planilhados, claro, alinhado a uma alimentação saudável, mas eu falo pra vocês assim, que o segredo tá na constância. A gente tem que aderir a hábitos saudáveis. E isso é diariamente. Um passinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez, entendeu? Dia após dia. E quando eu comecei a postar minha alimentação, meu novo estilo de vida e tal, a coisa foi crescendo e foi evoluindo de uma forma tão natural, organicamente, sabe? Me surpreendendo, até hoje me surpreendo com muitos relatos emocionantes, muitas histórias de superação,
muitos elogios, muita gente que se espelha em mim, encontra em mim alguma uma força, sabe, pra também seguir em frente. Isso é muito bacana, gente, porque a força que vem aí do outro lado, ai, é sensacional. Um inspira o outro, sabe? E da mesma forma que vocês falam que eu inspiro vocês, essa força toda volta pra mim. É muito bacana.